Se nessa questão eu tenho que o lado do triângulo equilátero vale 1, então aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 1 sobre 2. Beleza. Qual vai ser essa altura aqui? Lembra que a gente fez a demonstração da fórmula da altura, né, de um triângulo equilátero? E aí, a fórmula da expressão da altura é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente tem aqui que é L raiz de 3 sobre 2, né? Se a gente substituir o valor de L pelo valor do lado, que é 1, vai ficar a raiz de 3 sobre 2. Né? Agora eu posso considerar, ó, se aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2, nesse outro cateto aqui, eu vou ter 3 sobre 2, né, que é, na verdade, 5 sobre 2, que é 2,5, eu consigo achar minha hipotenusa. Se eu consigo achar minha hipotenusa, eu consigo achar o valor do meu seno. Vamos ver aí. Olha só. Posso fazer aqui o cateto, né? Ó, a minha hipotenusa ao quadrado é igual ao meu cateto, que é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o meu lado aqui de baixo, ó, 1 mais 1 mais 1,5, 2,5. 2,5 é 5 sobre 2 ao quadrado. Beleza, então meu d ao quadrado vai ser igual a... Quando eu pego raiz de 3 e elevo ao quadrado, dá 3. Quando eu pego 2 e elevo ao quadrado, dá 4. Mais 5 eleva ao quadrado, dá 25. Quando eu pego 2 ao quadrado, dá 4. Então, eu posso fazer que d ao quadrado vai ser igual a 28 sobre 4, né? 28 sobre 4. Beleza, 28 sobre 4, dividindo aí, vai dar 7, né? D ao quadrado é igual a 7. Então, D é igual a raiz de 7. Beleza. Agora, como é que eu faço para encontrar aqui o meu seno, né? Se eu já achei que aqui vale raiz de 7. Meu seno não vai ser o cateto oposto, que é raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 7. Né? Então, posso pegar a raiz de 3 sobre 2 e dividir por raiz de 7. E vai ficar isso aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de 7. Por que, Juan, você fez assim? Porque dividir não é a mesma coisa que multiplicar aqui pelo inverso, né? Então, ó, dividido por raiz de 7. Vou racionalizar raiz de 7, tanto em cima quanto embaixo. Deixa eu ver o que estou falando. Bom dia. Então, vai ficar, ó, raiz de 7 vezes raiz de 3 dá raiz de 21. Vai ficar raiz de 21 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. 7 vezes 2, 14. Então, raiz de 21 sobre 14. Esse aqui é a minha resposta aí para o seno desse ângulo. Oi. Eu não entendi porque você não explicou raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 7, não. Não entendi. Eu não entendi porque você não explicou raiz de 3 sobre 2 dividiu raiz de 3 sobre 2 por raiz de 7. Ah, tá. Vamos lá. Como é que a gente calcula o seno? O seno, né, é o cateto oposto, que aqui é raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa. E quem é a hipotenusa? Raiz de 7. Então, se eu considerar que é 7 sobre 1, como é que eu faço divisão aqui? Né, eu conservo o primeiro. Conservo o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Né? Fica 1 sobre raiz de 7. Beleza?
Aí, por isso que a gente chega esse resultado final aqui para o seno. Alguma dúvida aí a mais, galera? Se não entendeu, fala, viu, gente? Não fica levando dúvida aí para... Não deixa ficar com dúvida aí na mente, não. Vamos lá para a próxima questão. Questão 6. Aqui vocês vão fazer. Essa aqui não deu tempo de fazer ontem, não. Ele fala assim, ó. O segmento o triângulo ABC é retângulo em B, né? Ó, retângulo em B. E os segmentos BD, que é esse cara aqui, e AC são perpendiculares, ou seja, ele está falando isso aqui é altura, né? Assim, a medida do ângulo DC vale. Ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó. Ou a medida do segmento DC. Ele está querendo saber qual é esse segmento aqui. Te deu isso, falou que aqui é 90. Aí fica fácil, né, galera? Vamos lá, dou um tempinho para vocês. Isso, depois a gente fazer a aprendizagem, vamos pro Enem, tá? Ô, Juan, você tá na 2? Tô na 6. Vamos lá, galera. Alguém conseguiu aí? Olha só, pessoal. Ó, se aqui é 60, aqui é 90, esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Se esse ângulo é 30, eu quero calcular esse cara aqui, ó. Eu já tenho a minha hipotenusa, tenho um ângulo de 90 graus e tenho que aqui vale 30 graus. Eu quero saber o cateto oposto, né? Eu uso o quê? Cateto adjacente, eu uso o cosseno, né? O cosseno de 30. Cosseno de 30 vai dar quanto? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual o cateto adjacente, que eu não sei quem é, sobre a minha hipotenusa, que é 5 raiz de 3. Quando eu passo para achar o x, eu multiplico aqui, né? 5 vezes 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 5 vezes 3. 5 vezes 3 dá 15. Então, o resultado é 15 sobre 2, alternativa C. Tá bom?
Questão 7. Vou deixar 7 a 8 aqui. A gente já vai fazer agora. Questão 7. Ele fala o seguinte. Tudo... Deixa eu aumentar um pouquinho. Tudo teria começado com a haste vertical ao Sol, que projetava sua sombra num plano horizontal demarcado com um ângulo de inclinação de 30 graus em relação ao solo plano. Os raios solares incidindo sobre a haste vertical de 2,5 metros de comprimento geram uma sombra X. Um pouco mais tarde, quando o ângulo de inclinação dos raios solares é de 45 graus, a mesma sombra agora gerada é de Y metros. A diferença entre X e Y é aproximadamente. Então, galera, esse tipo de questão é muito comum cair em vestibular. Muito comum. O que a gente vai fazer? Pensa aí comigo. Vou desenhar aqui. Quando você tem uma haste de 2,5 metros de altura e a sombra dela tem um ângulo de 45 graus, vou colocar as duas hastes 2,5 metros de altura aqui. A sombra dela tem 45 graus. O que acontece? Essa aqui é a sombra de 45. Essa aqui é a sombra de 30 graus. Olha só. Então, essa aqui é a sombra X e essa aqui é a sombra Y. Como vocês calcularam aí, se esse valor aqui, ó, tem 2,5. Isso é, Arthur. O que a gente vai usar para calcular, galera? Nesse tipo de questão. Isso aí, Juan. Ele já dá praticamente todas as informações para a gente, né? Olha só, vou fazer aqui com vocês. Então, já me falaram aqui, sopraram aqui no chat que a gente vai fazer o quê? Tangente, né? E a tangente de 45 é igual a 1. Se a tangente de 45 é igual a 1, sempre que isso acontece, esse valor de y aqui, ó, ele vai ser igual a esse valor aqui, né? Porque se a razão é 1, logo aqui vai ser igual. Beleza. Então, y é 2,5. Agora, com esse aqui, o que a gente faz? Se a tangente de 30 é 0,577, e isso é igual a cateto oposto, dividido pelo meu cateto adjacente, né? Eu vou achar que x vai ser igual a 2,5 dividido por 0,577. Né? É essa conta aqui que eu vou fazer. Quanto que vai dar isso aqui? Quanto que vocês acharam aí na divisão de vocês?
2,5 dividido por 0,577. Isso deu igual a 4,33 aproximadamente. Beleza. O que que a gente faz? Faz a diferença agora. Se eu fizer 4,33 menos 2,5, a gente vai achar o resultado. Menos 2,5, a gente acha aí a alternativa, nem sei mais o que dá, alternativa B, né? Alternativa B. Questão 8. Qualquer dúvida é só falar, tá, galera? Questão 8. Uma pessoa com 1,7 metros de altura está em um plano horizontal e caminha na direção perpendicular a um prédio cuja base está situada no mesmo plano. Em certo instante, essa pessoa visualiza o ponto mais alto do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Ao caminhar mais 3 metros, visualiza o ponto mais alto do prédio, agora sob um ângulo de 45 graus. Nessas condições, a medida da altura do prédio em metros é aproximadamente. Então vamos lá, o mesmo tipo de questão. Vou apagar tudo aqui, só para fazer de novo aqui com vocês. Vou desenhar para ficar mais fácil de entender. Veja bem, o cara está aqui, né? Eu vou desenhar. O cara está aqui. Vou colocar a mão dele na cintura, que ele está putaço. E ele tem 1,7 metros de altura, né? E ele fala isso aqui, ó. Ele está na direção perpendicular do prédio, cujos estão no mesmo plano. Então, ele está aqui e o prédio está aqui no mesmo plano, certo? O prédio está aqui. O prédio está aqui. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Em certo instante, ele consegue visualizar o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 30 graus. Aí, essa visão dele aqui, ó, está em 30 graus. É como se ele visualizasse o ponto mais alto do prédio. Fiz errado aqui. Vou fazer outro neguinho aqui, vocês vão entender. Ao caminhar aqui mais 3 metros, ele caminhou mais. Essa diferença aqui deu 3 metros. E ele viu o prédio agora sob um ângulo de 45 graus. Aqui o desenho não está certinho, tá, gente? É só para vocês terem uma ideia. Então, ó, reparem bem. A gente tem isso aqui. São dois o quê? Dois triângulos que possuem a mesma altura com ângulos de visão diferentes, né? Aqui a gente teria um ângulo de 45 graus. Tá? O ângulo não é de 45 graus aqui, é só um A. E aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Como é que a gente faz esse tipo de questão, galera? Primeiro, a gente demarca aqui que é x. A gente não sabe qual é essa distância que ele está do prédio. Segundo, a gente sabe que isso aqui, ó, é y, né? E agora, que relação que a gente vai usar? Que a gente tem o cateto oposto, ó, no caso desse triângulo aqui, a gente tem um ângulo de 30 graus. Cateto oposto é y, cateto adjacente é 3 mais x. No outro ângulo, eu tenho aqui 45 graus, aqui é y, e aqui vai ser o quê? Provavelmente, né, vai ser y também. Por quê, Juan? Porque, ó,
Pensa comigo. Se aqui é 45 graus, aqui é y, então aqui vai ser y também. Porque eu sei que quando eu tenho um ângulo de 45 graus, né, num triângulo retângulo, eu tenho que os catetos são iguais. Né? Então aqui já está uma dica para vocês. Cadê? Clareou aí, Samuel? Olha aí, ó. É isso que ele dá o problema. Então a gente tem aqui um ângulo de 30 graus com altura y. A gente tem a altura y com ângulo de 45 graus. A gente tem esses dois triângulos, né? E esse triângulo aqui, ó, ele tá aqui dentro desse aqui. A única diferença é que aqui, ó, a gente tem y, aqui a gente tem 3 mais y. Aqui a gente tem y e aqui a gente tem y. Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus e aqui a gente tem um ângulo de 45 graus. Qual o valor de y aí? Se vocês conseguirem achar, vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Né? E a tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobre 3 mais y. Quando eu faço a multiplicação cruzada, para achar meu resultado aqui, ó, eu vou achar que raiz de 3 raiz de 3, né? Ó, 3 raiz de 3 mais y raiz de 3 é igual a quem? A 3y. É igual a 3y. Se eu colocar y sempre do mesmo lado da equação, eu vou chegar aqui 3y menos 3 raiz de, ou menos y raiz de 3, ou raiz de 3y. Vou colocar. É igual a 3 raiz de 3. Se eu colocar o y em evidência nos dois termos ali, eu vou ter 3 menos raiz de 3. Isso é igual a 3 raiz de 3. Vou isolar meu y, vou achar aqui que vai ser 3 raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Até aqui, ok? Alguém teve dúvida aí? É um bom? Não? Pode prosseguir? Beleza. Então, ó, como eu achei esse valor aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e racionalizar. Né? Ele quer o valor numérico disso aqui. Beleza. Se eu para racionalizar aqui, eu tenho que multiplicar por 3 mais raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Né? Na minha equação, 3 mais raiz de 3.
Beleza. Agora é só a gente fazer a nossa conta aí, né? Na parte de cima, vou ficar com 9 raiz de 3 mais 3, que multiplica 3, vai ficar mais 9. Na parte de baixo, vou ficar com 3, 9, né? Menos 3. Vocês não lembram? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 9 menos 3 que vai dar 6. Então, essa conta aqui vai me dar aí 9 raiz de 3. Posso colocar o 9 em evidência. 9 raiz de 3 mais 1 dividido por 6. Juan, mas ainda tem aqui a altura do cara, que é 1,7. Né? Beleza, vamos considerar essa altura, somando essa altura aqui depois. Então, ó, 9 dividido por 3, ambos simplificam por 3, aqui dá 3 e aqui embaixo dá 2. Se eu considerar a raiz de 3 aproximadamente 1,7, eu vou ter aqui 1,7 mais 1 dá 2,7. 2,7 dividido por 2 vai dar aproximadamente 1,35, né? Então vai ficar 3 vezes 1,35 mais a altura que o cara tinha, né? A altura aqui de 1,70. Né? Essa altura aqui tinha 1,70. Beleza, então mais 1,70. Mais 1,70. Então, 3 vezes 1,35, né? Vai dar 2,70 mais 1,35 dá 3,05. Né? Se eu não me engano, acho que é isso aí. 3,05 mais 1,70, aproximadamente. Então, isso vai dar aí 4,75 aproximado. Fiz alguma conta errada? Deixa eu ver. Raiz de 3 mais 1, 2,73 vezes 3 dividido por 2, mais 1,70. 4,56. De 30 graus. Raiz de 3 sobre 3, cateto oposto sobre hipotenusa. Tem alternativa? Não deu nenhum próximo de nenhuma alternativa, né, gente? Deixa eu verificar nossas contas aqui. 30 graus. Y. 3. Esse aqui é 45. Aqui também é Y. Então fica 3 mais Y. Aqui é Y. A sua conta deu 5,75? O que eu fiz de conta errado, então? Tentando achar minha conta. Eu fiz alguma conta errada de cabeça? Vamos lá. 3 raiz de 3 mais y raiz de 3 igual a 3y. Passo subtraindo, então fica 3 menos raiz de 3y, que é igual a 3 raiz de 3, passo dividindo. 3 menos raiz de 3. Racionaliza. 3 vezes 1,35 que eu fiz errado. É, gente. Aí, ó. Isso aí. 3 vezes 1,35 dá 4,05, não 3,05. Que aí, quando a gente faz essa conta, dá 5,75, tá? Aí, ó. Falta de atenção doida. Então, gente, isso para a gente achar o valor bem próximo, né? Então, aqui, a gente consegue achar aqui, letra A seria o valor mais próximo aí da altura do nosso prédio, tá? O processo de conta aqui é sempre o mesmo. Então, vamos dar uns insights aqui sobre esse conteúdo, rapidinho. Galera, sempre que a gente tiver situação de sombra, né? Ele vai te falar que uma estaca aqui faz uma sombra X, a mesma estaca faz uma sombra Y depois de tanto tempo. Né? Faz uma sombra Y depois de tanto tempo. Sempre nesse tipo de relação aqui, como ele está usando a relação de sombra,
Então, a gente vai ter que usar a tangente, né? Onde a gente sempre tem essa altura aqui fixa. A mesma coisa vai acontecer para prédio, né? Quando você tiver um prédio, ele vai te dar um prédio X e um prédio Y, não sei o quê. Aí ele dá a distância, aí fala que tem um grau aqui de visão. Aí quando ele se aproxima, né, tem outro grau de visão aqui. Sempre, galera, sempre, sempre. Que expressão você vai usar? Tangente. E você vai lembrar que esse triângulo maior aqui, ele basicamente vai fazer parte do triângulo menor. Então, ele vai te dar uma pista desse valor de x aqui, para você conhecer um y, e vai te dar esse valor que ele se aproxima aqui, né? Ou talvez o contrário, ele te dá esse valor aqui e te dá para você descobrir o quanto se afastou. Então, essas expressões aqui, quando a gente tem só o cateto oposto e adjacente, né? Adjacente. Gente, como é que escreve adjacente? Desde ontem eu esqueci como é que se escreve. Não sei se escreve com S, não sei se escreve só assim. Deixar assim, adjacente. Adjacente não tem S não, né? Cateto oposto. Se cateto adjacente, a gente vai ter o quê? A gente vai usar a relação de tangente, tá, galera? A gente vai usar a relação de tangente. Prestem bastante atenção nesses tipos de exercício. Vamos lá. Nossa aula tem 10 minutos ainda. A gente vai resolver igual a gente faz aquele esqueminha da sessão Enem. Vou dar 3 minutos para vocês por questão. Se vocês olharem aqui, a gente tem uma, duas, três questões, tá? Vou dar o tempo aí para vocês. 1, 2, 3, valendo. 3 minutos por questão. Página 75, sessão Enem 1, 2 e 3.
Passar para a próxima questão. Galera, qualquer dúvida, estou à disposição aqui no chat, tá? Vou fazer a próxima questão, tá? Galera, o tempo tá finalizando, tá? Se vocês perceberem bem, né, nas questões, dá só uma dica bem rápida aqui para vocês. Nosso tempo tá acabando, assim. Olha só, essa primeira questão aqui, ele pede o quê aqui? Ele fala o grau de inclinação dado ao ângulo, né? Ele está falando o grau aqui, ó, dado ao seno. Então, se você olhar bem aqui, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que aqui, né? Portanto, esse 1,8, você tem aqui que um prédio ele tinha aqui, ó, 60 metros.
da medida aqui. Então, se eu pegar aqui, o seno vai ser cateto oposto, que é 1,8, dividido por 60. Ambos simplificam por 6. Vai ficar 0,3 por 10, ou seja, 0,03, né? Vamos ver, 0,03. 0,03, 0,03 é mais próximo desse ângulo aqui, né? De 1,8. Então, tá aqui, ó, entre 1,5 e 1,8. Olha aqui, a medida aqui é 1,5 e 1,8 é o nosso grau. Na segunda questão, ele pede aqui, ó, com base nesses dados, ele dá todo um... Ele pede a menor distância do barco até o ponto fixo P. A menor distância do barco até o ponto fixo P seria essa distância aqui, ó, né? Já que o barco está vindo nessa direção, a menor distância é essa. O que eu acabei de falar com vocês? Que ele te dá aqui a relação de quê? De tangente, né? Ele te dá esse comprimento aqui, né? Se ele te der esse comprimento aqui, e você não sabe esse aqui, você vai achar esse aqui, dado que ele deu que esse ângulo é conhecido, esse ângulo você vai conhecer. Acabei de falar com vocês isso. E na próxima questão, ele te dá também a relação de tangente, né? Onde ele te dá o cateto oposto, ele te dá o cateto adjacente e quer saber que o cateto oposto para esse ângulo aqui de 60 graus. Ou talvez, se queira fazer com um valor maior, seria esse valor aqui para esse ângulo de 30 graus para a mesma altura do balão aqui. Beleza? Então, ou você fazia aqui, ó, a tangente vezes 1,8, você ia achar o cateto oposto e pronto. Por quê, gente? A tangente, ó, tangente é igual a cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto sobre adjacente. Então, se eu quero achar qual o meu cateto oposto vai ser igual a tangente vezes o cateto adjacente. Né? A tangente de 60, raiz de 3, raiz de 3. Então, 1,7 vezes 1,8. Isso vai dar aproximadamente 3, alguma coisa aqui. Beleza? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido aí cada resolução de cada questão. Qualquer dúvida, é só me perguntar aí que eu mando no grupo para vocês, tá bom? Um abraço, até amanhã. Amanhã a gente vai para a função, tá? Próximo capítulo, beleza? Tchau, tchau. Fui.